Chega ao fim o inquérito sobre o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil responsabilizou 35 pessoas pela tragédia que matou 241 jovens em janeiro desse ano. Entre elas, o prefeito da cidade e o comandante do Corpo de Bombeiros da região. Ao todo, 16 pessoas foram indiciadas criminalmente por homicídio, entre elas os donos da boate e um ex-sócio. O inquérito será encaminhado para o Ministério Público. O prefeito de Santa Maria, César Schirmer, que tem foro privilegiado, será investigado pelo Tribunal de Justiça. Subiu para 33 o número de mortos vítimas das chuvas do início dessa semana em Petrópolis. Hoje de manhã, os bombeiros localizaram mais 2 corpos. Segundo a Defesa Civil, uma pessoa continua desaparecida. No final da tarde, voltou a chover forte na cidade e todas as 18 sirenes de alerta foram acionadas. A região ficou em alerta máximo com risco de transbordamento do rio Quitandinha. Algumas casas chegaram a ficar inundadas. A previsão do tempo é de chuvas fortes para hoje e amanhã. O ex-prefeito de Satuba, em Alagoas, Adalberon de Moraes, foi condenado a 34 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pela morte do professor Paulo Bandeira, em 2003. O crime teria sido motivado pelas denúncias sobre desvios de recursos federais destinados à educação no município. O cantor sertanejo Hudson Cadorim Silva, da dupla Edson e Hudson, teve prisão preventiva decretada na manhã de hoje e foi levado à penitenciária de Piracicaba, no interior de São Paulo. O Hudson chegou a ser preso 2 vezes na quarta-feira por porte de arma e liberado sob fiança. Mas, em razão de possuir armas restritas das Forças Armadas, a Justiça optou pela volta do cantor à cadeia. Você esteve lá em Petrópolis essa semana, né? Por acaso eu cheguei em Petrópolis no domingo de manhã. Então eu estive lá no domingo, na segunda e na terça. Porque a minha mãe mora lá, tenho irmão e irmãs lá e tal. E as informações são muito desencontradas, porque o problema da cheia do rio não é uma calamidade, suja a cidade, prejudica e tal. O problema são as encostas e a causa principal de tudo isso é o poder público não tomar as medidas que tem que tomar. Eu vou dar só um exemplo. No caso de 2 anos atrás, a comunidade de Cuiabá foi duramente afetada, foi a mais duramente afetada foi aquela região. Tem um grupo de 13 casas que foram prometidas a uma população muito pobre e que eles compraram casas de plástico para montar enchendo de concreto. Nenhuma delas foi entregue e sequer chegaram ainda as casas todas ao local. E a empreiteira que foi contratada já recebeu mais de 50%. Mas a promessa, a gente mostrou aqui, a presidente Dilma prometeu 6 mil casas. Nenhuma veio até agora. Não existe nada foi feito. E agora o prefeito, o governador deram entrevistas, que eu assisti lá em Petrópolis, na TV local, deram entrevistas reproduzindo o discurso de antes. Nossa, aí pode dizer, não, mas o prefeito acabou de ser eleito, então ele não tem... Não, mas ele já foi prefeito 8 anos, imediatamente antes do último mandato. Então, ele já tem 8 anos de prefeito e mais agora. Então, anteontem ele era prefeito. Ontem ele não era, mas anteontem ele era. Então, é uma vergonha. Tumulto na desocupação do Museu do Índio, no Rio de Janeiro. A polícia entrou em confronto com manifestantes de organizações de defesa da causa indígena. A retirada dos 26 índios que ocupavam o imóvel começou pacífica pela manhã. Mas o batalhão de choque informou que a invasão da polícia foi motivada por um incêndio no local. Manifestantes fecharam as ruas ao redor do museu, no bairro do Maracanã, dando início ao confronto. Foram disparadas bombas de gás e balas de borracha. Pelo menos um manifestante ficou ferido e foi atendido pelo SAMU. Segundo a prefeitura, os índios têm como opções ir temporariamente para um hotel, voltar à tribo de origem, aceitar o aluguel social de R$ 400 ou se transferir para uma área em Jacarepaguá. O Museu do Índio funcionou de 1910 a 1978. Desde então ficou desativado. A área de 1.600 metros quadrados deve ser repassada à iniciativa privada. No local será erguido o Museu Olímpico. Olha, o Ivo Pereira pergunta o nome do livro que eu comentei para a criança e como que consegue esse livro.
Eu trago segunda-feira, que eu não lembro o título, mas eu trago, mostro a capa, mostro a editora, e aí quem se interessar fica mais fácil o caminho, tá bom? Nesta semana, recebemos e-mail de uma telespectadora do estado do Amazonas. Ela entrou em contato com o Jornal da Cultura para relatar mais um caso de impunidade. O prefeito da cidade de Coari, no norte do país, acumula processos na justiça, mas consegue se manter no cargo. Coari está a 363 quilômetros de Manaus, no Amazonas, e tem cerca de 77 mil habitantes. A cidade, produtora de petróleo e gás natural, é a segunda mais rica do estado e já elegeu o prefeito Adail Pinheiro por 3 vezes. Contra o prefeito, seguem em tramitação no Tribunal de Contas do Amazonas 34 processos e 9 prestações de contas que foram reprovadas. O Tribunal Superior Eleitoral condenou Adail Pinheiro por abuso de poder econômico e o tornou inelegível desde 2008, mas o político recorreu. Como o prefeito está com a ficha suja, a candidatura que o elegeu em 2012 também está em processo de julgamento pelo TSE, mas sem prazo para sentença. A demora na análise do caso tem motivado protestos de ONGs de combate à corrupção. Uma investigação da Polícia Federal revelou ainda indícios de desvios de recursos públicos e fraudes em licitações executados por funcionários de confiança de Adail Pinheiro. O prefeito de Coari também foi preso por manter um esquema de prostituição infantil. De acordo com escutas da Polícia Federal, o prefeito se relacionava com meninas entre 12 e 14 anos. O prefeito Adail Pinheiro, que é do PRP, disse que não se manifesta sobre processo em andamento. Vocês se manifestam? Não, eu estava comentando aqui que esse é um exemplo concreto da crise de representatividade nos 3 poderes. O executivo, ele, o prefeito, o legislativo, que provavelmente ele tem associados lá, e ao mesmo tempo essa briga dentro do judiciário, empurra para cá, empurra para lá e faz recurso, que é justamente como funciona provavelmente parte daquele conluio que falava o Barbosa. Quer dizer, a gente tem um exemplo aí claro do que significa essa crise geral de representatividade, né? E como a gente já falou aqui, Didático. Um país que não consegue cuidar das suas crianças... É o ponto. Veja, problema no na questão eleitoral. Problema a nível penal com um crime horripilante como é aliciamento de menores. E problema na esfera da corrupção. O que mais é preciso? Isso mostra claramente a lentidão e a quantidade excessiva de recursos e de oportunidades que quem não presta tem para continuar a sua prática delituosa e criminosa. Porque não é possível que se possa dizer que tudo isso é um grande engano. Né? Tudo isso é um grande engano e o homem é totalmente inocente. Convenhamos, se há provas como gravações da Polícia Federal, se há evidências que levaram o tribunal a impugnar a candidatura, né? E se há pessoas de ultra confiança com claras evidências de que botaram a mão na grana pública, não precisa mais nada, e, no entanto, ele é prefeito. Olha, outro caso de pedofilia e exploração sexual é investigado pela Polícia Federal lá em São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Venezuela. Você fica sabendo o que está acontecendo por lá no Jornal da Cultura, que explica agora. Fiz uma confusão, mas você vai ver a matéria. O caso ganhou repercussão com a denúncia feita no ano passado pela freira italiana Giustina Zanato, à TV Folha. A religiosa desenvolvia um trabalho social com crianças na cidade. Ela passou a combater uma rede organizada que alicia meninas indígenas de 10 a 14 anos para a prostituição infantil. Essas meninas vendiam a virgindade em troca de alguns reais, celulares, roupas ou alimentos. 12 meninas indígenas prestaram depoimento à Polícia Federal e confirmaram os abusos. Elas apontaram 9 homens como responsáveis. Entre eles estão empresários e pessoas influentes da cidade. A irmã Giustina passou a receber ameaças de morte e, por questão de segurança, foi transferida para um trabalho missionário na África. O processo contra os acusados corre em segredo de justiça. As meninas indígenas permanecem no abrigo, agora sob responsabilidade de um grupo de freiras da região. Olha, o ministro Osiris Silva, quando vem aqui, e o Mário Sérgio Cortella, que veio essa semana, ficam falando, você
apocalíptica, você não tem boa notícia, mas está difícil dar boa notícia. Eu acho que boa notícia as pessoas levam para os amigos. Boas notícias a gente leva para os parentes. Né? Porque o portador de boa notícia é herói. É autopavoneamento. Pois é, mas... Nós temos que discutir o que não presta mesmo. Nós temos que discutir o que não anda. Né? Então, às vezes, parece até que a gente é unilateral ou que fez uma opção preferencial pela desgraça. Não, mas é o não mundo é. que fez. É o mundo que fez a opção preferencial pela desgraça. Nós estamos tentando, na medida das nossas limitadas forças, pelo menos no meu caso. Não, mas é bom, às jogar vezes, dar uma pouco coisa de boa, principalmente nessa informação, né? sexta-feira, né? Você chegar e falar... Mas não dá, tá difícil. Não, mas aí, num caso como esse, você tem o caso da freira que fez a denúncia, e agora essas meninas estão na mão das freiras, e é importante lembrar que essa é a igreja que está atuando ali, né? Às vezes a gente fica... a igreja só aparece quando se fala de pedofilia, de corrupção e não sei o quê. Essa é a igreja, essa é a igreja real. Essa tragédia tem uma... Essa é a igreja real. Que faz, real no verdade. sentido de que faz um trabalho real, isso que eu quero dizer, é importante, né? Teve a boa notícia também da biblioteca, né? Essa foi uma grande... Vamos começar a fazer contabilidade de boa notícia. Olha, pessoal. Veja a seguir, nova tecnologia, essa é uma boa notícia, permite informações adicionais em tempo real aqui na tela do Jornal da Cultura.